Olá pessoal, eu sou a professora Luciana Rodrigues e vou estar com vocês no curso de capacitação em eletrocardiografia com nível intermediário aqui da Inovenso, ok? O curso de eletrocardiografia foi desenvolvido por mim, professora Luciana Rodrigues, que sou tecnóloga em radiologia e mestre em ciências da saúde, que tive no início da minha carreira o prazer de iniciá-la com os métodos gráficos, né? Então eu aprendi eletrocardiografia, Holter, teste ergométrico, mapa, antes de me tornar tecnóloga em radiologia, ok? O que me deu toda a base eletrocardiográfica que eu vou estar passando para vocês. O professor Dr. Jefferson Corimbaba, ele é médico, cardiologista e eletrofisiologista, né? Em muitos lugares é chamado de ritmologista. O curso de eletrocardiografia está dividido em 5 módulos. Desses 5 módulos, eu vou ser professora de vocês nos 4 módulos, onde nós vamos ter introdução à eletrocardiografia, anatomia e a fisiologia cardíaca, eletrofisiologia, a eletrocardiografia básica. Daí, no último módulo, que é o módulo de interpretação, né, análise eletrocardiográfica, ele vai ser ministrado pelo Dr. Jefferson Corimbaba, ok? Então, eu vou trazer toda a base eletrocardiográfica para que ele possa ensinar para vocês a interpretação, essa análise gráfica, ok? Então, caso haja qualquer dúvida durante a semana, vocês vão estar anotando essas dúvidas e vai estar passando para a gente depois no outro vídeo sobre as referências do curso. Vocês veem como que vocês fazem para passar para a gente as suas dúvidas e para poder assistir também as nossas aulas agendadas. Então, o que é a eletrocardiografia, né? Primeira coisa que eu tenho que pensar é que a eletrocardiografia é um método de diagnóstico. Independente de quanto tempo o método existe a importância que esse método tem e reflete dentro da medicina, tá? Como que ele repercute. Então, o que a eletrocardiografia é, né? Ela é um método de diagnóstico gráfico que, independente da idade, do tempo que o método existe, não perdeu, né, a sua significância diagnóstica, que traz informações importantíssimas de como que está o comportamento dessas correntes elétricas cardíacas. Ou seja, lá na aula de anatomia nós vamos aprender que né, de forma intrínseca ao músculo cardíaco, existe um sistema de células que são especializados, que eles tanto produzem esses estímulos elétricos, quanto os propaga e conduz, tá? Então, o eletrocardiograma, ele faz o quê, basicamente? Ele registra essas atividades. Então, ele transforma isso em um gráfico que é registrado em papel milimetrado. E por que é registrado em papel milimetrado, né? Porque, como bom gráfico que é, nós estamos falando de um método diagnóstico que utiliza por base cálculo matemático para poder contabilizar tanto amplitude e profundidade de ondas, quanto tempo que tem de duração. Então, nós vamos utilizar o papel milimetrado para poder nos dar base, para podermos realizar esses cálculos, tá bom? Mas não precisa nem ficar preocupado, porque não é nenhum cálculo mirabolante, são cálculos bem básicos, que vocês vão ver que é super tranquilo de estar realizando, tá? Como é essa técnica de aquisição desses dados que forma esse traçado? É uma técnica muito básica, muito simples, de fácil realização, de grande reprodutibilidade, ok? Vocês não vão ter dificuldade com isso. Quando nós falamos que o eletrocardiograma é base de outras tecnologias gráficas, nós estamos nos referindo aos monitores cardíacos, que são utilizados quando o paciente está hospitalizado e precisa se fazer uma monitorização das condições cardíacas desse paciente, em tecnologias voltadas aos polígrafos, aos equipamentos de teste ergométrico, de Holter, né? Então, cada qual ele tem um tipo de função
de estudar o comportamento das atividades elétricas de como se fosse um campo de visão diferente, tá? Como se você observasse o coração, nesse caso, o monitor cardíaco. Ele está observando as condições cardíacas, monitorando o tempo todo, que a gente chama no real time, né, em tempo real. Os polígrafos, eles são muito utilizados em cateterismos. O teste ergométrico, ele já é um tipo de exame que ele vai trazer informações importantíssimas, como que fica o comportamento do coração quando ele está sob esforço. Já o Holter, esse paciente, ele vai colocar esse sistema, né? E vai tocar o seu dia normalmente. Por quê? Porque a gente quer saber como que o coração se comporta no cotidiano real da pessoa, tá? Que é diferente de você colocá-lo sob esforço ou quando ele está acamado, sendo monitorizado, tá? São circunstâncias diferentes e tecnologias diferentes, mas todas elas têm por base a eletrocardiografia. Então, existe muita precisão e qualidade nessas informações que a gente obtém de cada um desses tipos de tecnologia. Tanto que para alguns tipos de análise, o método vai se tornar padrão ouro e para outros nem tanto, tá? Então, é tudo muito relativo. Para que nós possamos aprender a eletrocardiografia, nós vamos fazer uma imersão, tá? Em alguns conhecimentos que são específicos. Então, nós vamos aprender a anatomia cardíaca, a fisiologia cardíaca, a eletrofisiologia. Daí, nós vamos começar com a eletrocardiografia propriamente dito, tá? Daí, nós vamos começar a olhar para o método. Vamos aprender como que é feito o procedimento, né? Quais são as técnicas do procedimento, como que o traçado é adquirido. Daí, vocês vão estar pronto para passar para o último módulo, que daí vai ser ministrado pelo Dr. Jefferson, que é a análise desse traçado gráfico, tá bom? Então, dentro da nossa linha de estudo, é muito importante que você aprenda da parte de anatomia, eletrofisiologia, passe pela eletrocardiografia e as técnicas de como obter o melhor traçado, tá? É muito importante isso. Então, quanto à análise do método, ela requer um pouco mais de conhecimento e o nosso curso vai trazer isso para vocês, tá? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já está na sua terceira edição das diretrizes que trazem todas as informações sobre a análise e a emissão dos laudos eletrocardiográficos, tá? Ou seja, a análise e a emissão são padronizadas, existe um padrão. E tudo isso foi possível por quê? Por conta dos estudos que foram sendo realizados, hoje nós temos um entendimento muito melhor de como que funciona, né? Qual que é o mecanismo de ativação desse circuito eletrofisiológico. A eletrocardiografia, ela não é porque é padronizada que é um exame engessado, não. Todas os avanços que ocorreram, eles foram integrados nessas diretrizes, tá? Entretanto, eles fazem uma ressalva ainda quanto os laudos automatizados, que não é a telemedicina, tá? São aqueles equipamentos que fazem o cálculo matemático simplesmente do traçado e te dá um laudo, tá bom? E onde está a falha nisso, né? Que o equipamento ele pode interpretar alguma alteração, algum artefato, como algum problema cardiológico, sendo que aquilo pode ser irreal. E ele também não vai detectar trocas de cabo, ele vai fazer a interpretação equivocada devido à troca do cabo, tá bom? Professora, o que é troca de cabo, né? Cabo é quando nós invertemos o posicionamento de um eletrodo, por exemplo, que deveria estar na mão direita e a gente acaba colocando na mão esquerda, tá? Somente o olho humano, somente o olho humano, né, vai detectar se ocorreu mesmo essa troca de cabos. Então, vejam vocês o quanto que isso é importante, tá? Então, até a próxima aula e eu aguardo vocês.